Bom dia, turminha! Tudo bem, sétimo ano A? Vamos para mais uma semana de atividades. Na semana passada, nós vimos a acentuação, né? As regras de acentuação. Ainda não terminamos, só que mais para frente voltaremos a abordar esse assunto. Essa semana trabalharemos preposição. A preposição é uma palavra invariável. Por que invariável? Porque ela não varia e ela sempre vai ligar dois termos de uma frase. E quando ela liga esses dois termos, ela vai estabelecer uma relação de sentido entre eles. Gente, a preposição ela é muito importante, porque se eu não usá-la na frase, as palavras ficarão soltas e não terão sentido, tá? A frase ela fica sem sentido. Então vamos lá. Quais são as principais preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, por, perante, pra, para, entre, em e desde. Então as preposições principais são essas daqui. Só que as preposições, elas podem sofrer ou combinação ou contração quando elas se unem com outras palavras. O que seria a combinação? É quando a preposição ela se une a outras palavras, mas ela não sofre modificação. Então, por exemplo, quando eu pego a preposição a e junto ela com o artigo o, vira ao. Ela sofreu alguma modificação? Não. A mesma coisa a preposição a mais o advérbio onde. Aonde. Então, ela não sofreu modificação, tá? Ela é uma preposição, mas ela não sofreu modificação. Apenas uma combinação. Já a contração, não. A preposição ela vai unir-se a outras palavras, só que agora ela vai sofrer uma modificação. Quais são as principais contrações aí? Vamos lá. A preposição de, ela pode sofrer uma contração quando ela se une de mais o artigo o, vira do. Agora ela sofreu uma modificação, olha aqui. De mais o, do. Eu tirei o e, ficou só do. De mais ele, dele. Mesma coisa a preposição em, ó. E aqui restante, olha. Em mais o, no. Em mais ele, nele. E assim por diante. Olha aqui. Em mais aquele, naquele. Em mais um, num. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Então, quando a gente junta, sofre uma modificação. Então, é a contração das preposições. Vamos aos exemplos, pessoal. Eu não falei que a preposição ela serve para unir duas palavras, vai estabelecer uma relação de sentido quando ela une essas duas palavras numa frase? Então, qual o sentido? Por exemplo, ela pode estabelecer sentido de causa. Ele morreu por causa da fome. Olha a preposição por. Se eu falar assim, ele morreu por causa da fome, tem sentido? Não. Então, a preposição por está dando sentido do quê? De causa, tá? Foi a causa dele ter morrido, foi a fome. Companhia, eu vou à festa com meus amigos. O com é uma preposição que está estabelecendo o sentido de companhia, tá? Eu vou à festa com quem? Com meus amigos. Destino, minha família viajou para a praia. Então, é o lugar onde viajou. Então, essa preposição para, quando ela une aqui os dois termos, está estabelecendo um sentido de destino. E assim nós temos instrumento, lugar, matéria, meio, modo, movimento, posição, origem e tempo. Então, vocês têm o quê? Olha aqui. Fui trabalhar de carro. Olha a preposição de nessa frase. É o meio que eu fui trabalhar. Agora, olha nessa aqui, ó. O anel é de
ouro. Agora a preposição de está indicando matéria, né? Do que o anel foi feito. Então o de, a preposição de nessa frase está estabelecendo o sentido de matéria, tá bom? Então olha só, agora que nós já vimos o que é uma preposição, que ela pode estabelecer um sentido na frase, ela é essencial dentro de uma frase, nós vamos resolver esses exercícios, tá? A questão 1, vocês vão reescrever esses provérbios no caderno de vocês e vão completar com uma preposição adequada. Água mole, pedra dura, tanto bate o que? Até que fura. Então, vocês vão completar aqui com uma preposição. 2. Leia as frases, copie no caderno, localize a preposição e depois vocês vão indicar qual o sentido dela. Olha a letra A. As aulas começam às 7 horas. Então, eu grifei, destaquei a preposição, que é o as, e coloquei qual o sentido dela. Tempo. Então, vocês vão ter que fazer isso nessas frases também, tá? Jesus nasceu em Belém. Qual que é a preposição? É o em. Então, vocês vão ter que grifar a preposição e na frente colocar qual o sentido dela. Companhia, tempo, lugar e assim por diante. Vocês vão ter que ver qual o sentido que essa preposição está estabelecendo. Terceira. Numere a segunda coluna com a primeira, indicando o sentido da preposição destacada. Então, agora eu destaquei a preposição das frases, ó. Sobre, da. Então, vocês vão indicar qual o sentido dessas preposições. Qual delas aqui que indica origem? Então, vocês vão numerar. Qual que indica tempo? Qual que indica lugar? Então, de acordo com a preposição, você vai numerar. Quarta questão. Construa frases com as palavras do quadro abaixo. Então, vocês vão criar frases com cada uma dessas palavras, que são preposições, tá bom? Copie as frases no seu caderno e complete com as preposições abaixo. Então, as preposições são essas aqui. Vocês vão completar aqui com essas preposições. Pode repetir? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preposições. Quantas frases nós temos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode repetir? Sim, tá bom? Sexta e última. Agora é sua vez de escolher a preposição mais adequada. Tá? Então, vocês vão copiar essas frases e vão completar com uma preposição, certo? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Me chamem no WhatsApp para tirar as dúvidas. Bons estudos, boa semana e se cuidem. Um beijão. Estou com muita saudade, tá bom? De vocês.